Olá, queridos, que a paz de Cristo esteja sobre vocês, sobre a família de vocês, que vocês estejam todos bem nesse tempo em que nós estamos aqui passando. E eu quero compartilhar com você uma palavra linda, porque tem muito a ver com aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, né? E eu quero que você abra comigo no Salmo 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Num tempo em que as pessoas procuram paz, elas procuram segurança, procuram soluções, procuram um abrigo, e muitas vezes a paz que elas procuram, um abrigo que elas buscam, muitas vezes as soluções que elas buscam, elas não têm sido suficientes, né? Parece que o mundo está de cabeça para baixo, né? Então, eu tenho aqui uma notícia maravilhosa para você. Os altares do Senhor nos esperam. E o salmista está dizendo aqui claramente: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Nada melhor do que encontrar os altares do nosso Deus, porque Ele sempre está de braços abertos esperando por mim e por você. É como eu sempre digo, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, o mundo e todo, não são alguns. Então, você que nesse momento está nos assistindo agora, que vai participar conosco aqui desse culto que nós estamos transmitindo aqui pelo YouTube, eu queria que você, se você estiver aí com a tua família, fechasse os teus olhos por um momento, que nós vamos orar juntos aqui, em comunhão com o nosso Pai. Pai de amor, Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas no Teu altar, meu Pai, nessa noite. Pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito nos direcione, que o Teu Espírito nos alimente e que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração na Tua presença, Pai. Porque nós estamos com o nosso coração aberto, Pai, para as Tuas soluções, para o Teu socorro, porque Tu és o socorro bem presente na tribulação, como diz a Escritura, Pai. Nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, que o Senhor possa abençoar a mim, a minha família e a cada um que está assistindo esse vídeo, que está assistindo esse culto, e aqueles que estão aqui com as suas famílias representadas, meu Pai. Eu peço, faz uma obra de milagres. Deus, visita, Senhor, cada casa, leva consolo, conforto, alimento, e que nós possamos, meu Pai, terminar hoje, após este culto, sairmos aqui, ao desligarmos a nossa TV, ao desligarmos o nosso computador, o nosso celular, nós possamos estar cheios do Teu Espírito cada vez mais e cheios da Tua alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado, seja bem-vindo à comunidade cristã para todos os povos. Deus te abençoe. Te adoramos, Senhor. Queremos exaltar o Teu santo nome, Pai, porque sabemos que Tu és Deus e não existe outro como o Senhor. A Tua igreja te adora, Pai. A Tua igreja te adora nos lares. A Tua igreja te adora. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e
muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, Senhor, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cante isso. Te adoramos, Senhor. Cante em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, aleluia, Jesus, e em verdade. Sim, papai, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Declare que ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Sim, tu és, Senhor, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver.
Tu és adorado, Senhor. Nós te amamos, Pai. Para onde nós iremos, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Somos pecadores, somos falhos, mas, ó Deus, carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Nós engrandecemos o Teu santo nome pela graça que nos foi dada da salvação, por permitir o nosso nome ser escrito no livro da vida e vivermos eternamente com o Senhor. Pai, não há melhor lugar para se estar do que na Tua presença, Senhor. Te adoramos, Pai. Graça e paz, queridos. Estamos agora no momento dos dízimos e da oferta.
E eu gostaria de ler o texto que está lá em Atos, capítulo 11, versículo 26 a 30. Atos 11, de 26 a 30. Veja o que a palavra diz. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Versículo 27. Naqueles dias disseram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar o socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Olha só, queridos, o que estava acontecendo nesse tempo. Os profetas anunciaram, o Ágabo trouxe uma palavra, que haveria fome, em todo o mundo, seria um momento muito delicado em que eles iriam estar passando. Mas qual foi a reação dos discípulos? E essa é a nossa reação como igreja, diante dessa pandemia, diante desta crise que nós estamos enfrentando. Olha só o que diz no versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, irmãos, os discípulos não ficaram esperando o momento para melhorar, ou que pudessem reverter esse quadro. Não, eles imediatamente começaram já assim, reunir aquilo que eles possuíam, a juntar as posses que tinham e começar a distribuir, a abençoar os irmãos da Judéia que estavam passando por necessidades. Então, queridos, esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, esse é o teu papel, de nós estarmos sim, ouvindo a voz do Espírito, entendermos e discernirmos que o Senhor quer nos usar em todas as áreas, através da sua oração, através do seu testemunho e através das suas finanças. O Senhor tem dado, o Senhor tem abençoado a sua vida. Então, queridos, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar na casa do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar através da sua igreja. A igreja, ela não está parada, a igreja, ela está rompendo e vai romper muito mais. As missões não vão parar, os nossos missionários não vão passar necessidades, porque a igreja vai se unir e vai abençoar cada um desses missionários. Como foram esses discípulos? Esses discípulos entregaram nas mãos dos presbíteros, entregaram nas mãos de Barnabé, de Saulo, porque eles entendiam que era o momento deles contribuir muito mais aquilo que eles estavam fazendo. Então, queridos, eu trago essa palavra para que você possa entender, discernir esse tempo. Eu tenho visto portas se abrindo nesse tempo de tanta dificuldade. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas falando daquilo que eles não tinham vivido há uns meses atrás e o que está acontecendo nesses meses. Coisa sobrenatural, amados. Porque quando o nosso coração está no altar do Senhor, estamos firmes no propósito de fazer a vontade do Senhor, de obedecer a sua voz, amados, nós vamos viver o sobrenatural. E eu creio nisso. Eu creio que você vai viver o sobrenatural e Deus vai usar a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, por essa oportunidade de poder contribuir na tua casa, Deus. Pai, que o Senhor use os meus recursos para abençoar a tua obra, para multiplicar, para que vidas possam, Senhor amado, ser alcançadas, para que os missionários possam receber, ó Deus amado, ó Deus, do auxílio, do sustento, e que eles possam continuar aquilo que o Senhor propôs ali através da vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada vida, Senhor. Abençoe teus filhos que nesse momento estão, Senhor amado, com seus corações totalmente no Senhor. Ó Deus, abençoe os celeiros, abençoe, Senhor, o sustento, guarda, Senhor, os teus filhos. Ó Pai, traga cura, traga restauração, e que teus filhos vivam, Senhor, nesse tempo, cada dia, um milagre do Senhor. Ah, Senhor amado, mas que nós sejamos como esses discípulos, Pai, sejamos atentos, possamos ouvir a tua voz e possamos ser obedientes ao teu Espírito e possamos nos dedicarmos àquilo que o Senhor tem
colocados diante de nós. Nós não queremos fugir, nós não queremos nos esconder, mas nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa cada dízimo e cada oferta que está sendo depositado nesse dia, Deus. Abençoe Teus filhos, Senhor, com toda sorte de bênção. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fica com Deus. Graça e paz, queridos irmãos, eu quero desejar a vocês que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que é contemporânea, é dos nossos dias e que nós precisamos realmente meditar sobre ela e sobre o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período em que há uma doença mortal espalhada pela terra e a gente sabe que as pessoas estão confinadas, estão praticando quarentena, ficando em suas casas, enclausurados, né? Mantendo-se apenas então somente os serviços essenciais, né? Mas diante de tudo isso, várias pessoas têm comentado que dessa pandemia toda surgirá uma nova sociedade, surgirá pessoas completamente diferentes, com visão de vida completamente diferente. Eu queria convidá-los a responder essa pergunta: será mesmo? Será que haverá uma nova sociedade? Então, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 6, diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós percebemos que aqui o Senhor Jesus Cristo alerta aos discípulos sobre uma nova sociedade que não existia naquela época, né? E eu posso recordar algumas coisas com vocês através da palavra de Deus. Não é o irmão Sérgio que está falando aqui para vocês, é apenas, então, somente a palavra de Deus. Eu queria que vocês raciocinassem comigo em relação a esse tipo de afirmação. Nova sociedade, será mesmo? Por exemplo, essa semana mesmo nós ouvimos a respeito de um shopping center que abriu no litoral de São Paulo e havia multidões de pessoas nas filas. Multidões de pessoas nas filas. Ok, não há nada de errado em nós entrarmos no shopping, pelo amor de Deus, nem vou fazer nenhum tipo de campanha contrária a isso, né? Existem pessoas que trabalham nesses lugares e necessitam de vendas, necessitam que o comércio esteja estabilizado. Mas eu quero dizer a respeito das prioridades das pessoas. A partir do momento que é dada uma abertura, qual é a prioridade que você vai ter na sua vida? Ou você vai ver os seus parentes para dar um abraço, ou você vai para as compras num shopping center, né? Então, será que haverá uma nova sociedade a partir desse momento? É uma coisa que eu quero realmente propor a todos vocês. Outras notícias também a gente tem sabido, tem tomado conhecimento sobre a violência doméstica, né? A violência doméstica tem aumentado. Então, eu creio que em virtude dessa situação, dessas notícias, eu não vejo que o comportamento humano continue uma evolução para melhor, para gerar uma nova sociedade. Eu creio que uma nova sociedade só pode ser gerada a partir do momento que há uma nova pessoa que gera uma nova família, e essa nova família vai gerar uma nova sociedade. Enquanto essa mudança não começar a partir de nós, não existirá uma nova sociedade. E a gente vai entender por quê, conforme a gente for desenvolvendo o raciocínio, né? Mais uma vez eu pergunto, haverá mesmo uma nova sociedade? Será mesmo que, em cima dessas informações que a gente tem obtido, né, todo mundo assustado com pandemias, será mesmo que isso está ajudando, tudo isso que está acontecendo, esse caos mundial que está acontecendo, está gerando em nós novas pessoas? Eu quero propor isso para vocês. Nós precisamos ser novas pessoas, não por conta de uma pandemia, mas por conta de Jesus Cristo nas nossas vidas. É Ele que vem trazer a transformação em nós, não é uma pandemia. Nós, como igreja, de que forma sairemos dessa pandemia? Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar para vocês refletirem. Que igreja sairá desta pandemia? Haverá uma nova igreja? Nós estamos vivendo períodos em que lives para todo lado, né? Cultos ao vivo, cultos gravados, devocionais gravados. Eu acho que são ferramentas extremamente importantes para alcançar vidas, para alcançar o maior número de pessoas talvez. Mas o essencial de tudo, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona com as pessoas. Então necessário é que nós nos relacionemos. Nós temos visto, antes mesmo da pandemia, uma igreja na sua maior parte muito acomodada. Uma igreja na sua zona de conforto.
uma igreja que não produz a luz de Cristo, uma igreja que não tem temperado esta terra com o sal. E nesse momento da pandemia, ao sairmos dela, nós estamos prontos para sermos luz neste mundo e sal nesta terra? E eu não estou falando isso para vocês, meus amados irmãos, e tão somente, mas a começar de mim mesmo. Será que eu estou pronto para viver uma nova sociedade, transformar através da minha vida uma nova sociedade? Queria convidá-los a abrir em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, e a gente vai começar a entender sobre as questões de uma nova sociedade. Ok? E viu o Senhor, Gênesis 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, somente má, continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Ok? Gênesis 8, 21, mais adiante, o Senhor afirma da seguinte forma, ao estabelecer uma nova aliança com Noé, ele diz o seguinte: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, desde a sua juventude. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Deus estabelece uma aliança com a gente. Deus estabeleceu essa aliança com o homem, e certamente eu posso dizer, como Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele vai cumprir a parte dele no acordo. Ele vai cumprir a parte dele na aliança. Certo? Um pouquinho mais adiante, o Senhor Deus afirma, então, no Gênesis capítulo 9, versículo 15, então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne. Deus não vai esquecer daquilo que Ele estabeleceu como aliança conosco. E Deus estabeleceu, através de Jesus Cristo, uma nova aliança. E essa nova aliança veio com a graça sobre as nossas vidas. E isso tem que gerar em nós novos homens, novas mulheres, não por conta da pandemia, mas por causa da graça de Deus. Ok, o mundo está vivendo esse caos, então nós temos que fazer diferença neste mundo. E é no meio do caos, é no meio da pandemia. Deus criou o mundo, diz a palavra de Deus no início do livro de Gênesis. A vida era um caos, o mundo era um caos, e Deus gerou toda a criação em meio ao caos. Podem entrar lá, abrir o livro de Gênesis, logo no início. A vida era sem forma e vazia. Deus deu forma, Deus deu vida, Deus trouxe a plenitude, acabou com todo o vazio que havia no meu coração, no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Em nome de Jesus, que possamos descortinar nossa mente de uma vez por todas e entender que não são as catástrofes, não são as aflições, não são as circunstâncias deste mundo que vai fazer de nós pessoas melhores. É a graça de Deus, é a grandeza do Deus que nos salvou. É Ele que produz em nós a diferença e que nós temos que reproduzir nesta terra essa diferença. Em nome de Jesus. Ok? Ok, aí você vai falar, mas foi isso lá em Gênesis, no começo da história humana e tudo mais. Mas eu quero convidar-nos então a abrir Jeremias, ok? Muitos séculos depois, tá? Lembrando até que um pouquinho depois de Noé, nós tivemos a situação em Sodoma e Gomorra. Como é que era a sociedade na época de Sodoma e Gomorra, na época de Abraão? Na época que
os anjos do Senhor resgataram Ló por amor a Abraão de uma sociedade perversa, uma sociedade pervertida totalmente. E isso foi depois do dilúvio. Então, mesmo após toda aquela situação no dilúvio, veio novamente essa questão à tona. Mais alguns séculos adiante, e se você procurar pela Bíblia, no discorrer da Bíblia, você vai encontrar sempre essas situações. Jeremias capítulo 44, versos 9 e 10. Jeremias 44, versos 9 e 10. Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Eu estou dizendo de uma sociedade cerca de 5 a 6 séculos antes da vinda de Jesus Cristo para esta terra. Então houve uma degeneração da sociedade mais uma vez. A sociedade, aqui é o retrato dessa sociedade. Será que mudou tanto? Qual é a evolução que o homem está tendo no contato com Deus? Parece que as pessoas começam um contato com Deus e as coisas, quando não acontecem da maneira como nós queremos, acham que Deus não está mais nem aí com a minha vida. Não é assim. Deus está sempre conosco. Deus está sempre a nos consolar, a nos fortalecer. Deus, Ele simplesmente respeita as nossas escolhas, respeita as nossas posições, respeita as nossas convicções. Qual é a tua convicção, querido irmão? Será que você faz parte de uma nova sociedade saindo dessa pandemia? Será mesmo? Será que eu estou saindo desse período como um novo homem para gerar uma nova família, uma nova sociedade? Um pouco mais adiante, já no período de Jesus Cristo, o evangelista Marcos disse no capítulo 7, nos versos 20 a 23, ele escreveu, o que Jesus Cristo disse naquele momento. E Marcos 7, versículo 20 a 23. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amados irmãos e irmãs, eu estou dizendo a verdade para vocês em amor. Eu quero que vocês continuem me amando, porque eu não posso simplesmente tapar o sol com a peneira. Eu não posso simplesmente passar por cima dessa passagem com um véu e dizer, isso não acontece. Porque é a realidade que nós vivemos. Às vezes você não precisa nem olhar para os noticiários, os telejornais, ou você acessa uma internet, qualquer site de jornal, você percebe as notícias chegam. De que forma chegam? Violência sobre violência, pai matando filho, filhos matando pais, etc. Isso que a gente já tem visto. Não mudou. Então, o que precisa acontecer verdadeiramente para que surja uma nova sociedade? Finalizando, queria convidá-los em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32. Estando cheios, isso aqui é o apóstolo Paulo após a subida de Jesus Cristo, alguns anos depois, aqui em torno de umas
3, 4 décadas após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. O apóstolo Paulo, ministrando aos romanos, dizendo assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, falta de bom senso, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, esses adjetivos ruins que o apóstolo Paulo disserta aqui para os romanos entristecem o coração de Deus com toda certeza, porque ele está dirigindo essa palavra para aqueles que, conhecendo o juízo de Deus, eles conhecem os estatutos de Deus, conhecem a lei, conhecem o Deus que quer de nós, requer de nós, que sejamos reflexo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Nós precisamos ser isso. Nós precisamos gerar isso dentro de casa, conosco mesmo em primeiro lugar, depois dentro de casa. E aí, com famílias fortes, geraremos sociedades fortes. No trabalho, na escola, nas ruas, na igreja. Famílias fortes em Deus certamente vai gerar uma sociedade mais forte. Todos nós, qualquer pessoa, se você for perguntar nas ruas ou mesmo dentro da igreja, você se acha uma pessoa boa? Às vezes não vai responder nem diretamente, não, eu sou bom, até por um lapso de consciência vai ficar aí naufragando na resposta, mencionando que olha, eu faço isso, faço aquilo, tal, não sei o que, olha, assim, não sou perfeito, tal, mas olha, mas assim, tal, boas intenções. E na realidade, todo mundo se acha uma boa pessoa, no fundo é isso, porque essa semente está dentro de nós, Porém, o que nós temos que ter a consciência? Nós todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos criar uma sociedade que tenha uma autoconsciência de que os seus maus pensamentos, você tem esses maus pensamentos, você tem esses maus desígnios dentro de você, que precisam ser controlados pelo Espírito, e submetê-los ao senhorio de Jesus Cristo. Fora disso, meus irmãos, me perdoem, é só discurso, é meu discurso, teu discurso. Nós precisamos parar com discursos e agirmos para que seja gerada uma nova sociedade, em amor, uma sociedade que, pelo menos nos próximos da gente, possamos gerar graça e o amor de Cristo. A gente sabe que no mundo todo, várias perseguições a cristãos por amor a Cristo. E certamente a gente não consegue se encontrar numa situação como a que eles vivem. Mas eles vivem e suportam até a morte. Suportam até a morte por amor a Cristo. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos sair do ostracismo, precisamos mudar a imagem que a igreja tem nesta terra, muitas vezes de pessoas que falam uma coisa e agem de outra forma. Nós precisamos ter coerência no nosso discurso, nós precisamos ter convicção das verdades em Cristo Jesus, ok? A palavra de Deus é uma só. Que
queria convidá-los para a gente colocar isso na nossa mente também. Romanos 6, versículo 19. Romanos 6, 19. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a sua carta aos Romanos, diz assim como eu digo para vocês nesse momento: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, a partir do momento que a gente imagina que existirá uma nova sociedade, nós temos que partir deste princípio. Aquilo que nós praticávamos anteriormente, aquilo que nós tínhamos como mau desígnio, maus pensamentos, más atitudes, más palavras, elas têm que transformar. Agora, os nossos membros, inclusive a língua é membro, a nossa boca é membro, nosso cérebro, nossa mente faz parte de um membro do corpo, né? Para servirem à justiça, para a santificação. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, mas é a justiça de Deus, para que seja santificada uma sociedade nova, separada para Deus. Ok? Eu queria fazer esse convite. Concluindo, meus amados irmãos, para não estender mais, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 25, na parte B do verso 25, ele vinha falando sobre a família cristã, estava fazendo uma advertência para os maridos amarem suas esposas, mas aqui exatamente qual é a ideia que eu quero pegar desse trecho, que os maridos têm que amar suas esposas, como também Cristo amou a igreja. E aqui ele mostra como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus Cristo, lembrando um pouco da parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano recolhe aquela pessoa que foi espancada na rua e deixou aquele homem na hospedaria e falou para o dono da hospedaria: olha, está aqui todos os gastos que você teve com ele, aqui está pago, eu deixo um dinheiro a mais para você, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver alguma coisa a mais para pagar, eu pago. Então, Jesus Cristo é esse bom samaritano, porque ele está alertando a hospedaria, que é a igreja, que ele vai voltar. Se tudo aquilo que ele já pagou não foi suficiente, ele vai ainda pagar o restante que precisa pagar. Eu acho que ele fez mais do que o suficiente por nós. Amém? Então, mas que hospedaria ele vai querer encontrar? Qual a igreja que ele quer encontrar quando voltar? Santa e irrepreensível, sem mácula, nem ruga, igreja gloriosa. Nós somos a igreja, não é o prédio, não é a construção, não são os tijolos. Eu e você fazemos a igreja. Eu citei aqui muito rapidamente a respeito das lives. Eu espero sinceramente, no fundo do meu coração, que assim, quando tivermos a oportunidade de retornar à igreja, que nós possamos verdadeiramente vir com toda alegria para a igreja, juntamente com os justos, com os santos, congregarmos, nos alegrarmos e celebrarmos aquele, e que possamos gerar unidade, pois é na unidade que Deus age, através de mim e através de você. É na unidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem, ele disse: façamos
o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não falou assim, vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem, façamos quem? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Havia uma unidade na criação do homem. Então é na unidade da igreja que Deus vai agir e transformar essa sociedade numa nova sociedade. Somente assim. Não é a pandemia, não são guerras, não são nenhuma catástrofe que vai transformar uma pessoa melhor. Não acredite nisso. Isso é mentira. Mesmo que você mesmo diga diante do espelho, você não acredite nisso. A transformação verdadeira está em Cristo Jesus. Amém? Só haverá uma nova sociedade quando houver uma nova igreja, avivada, submissa ao senhorio de Jesus Cristo. Que seja eu e você, essa igreja, submissa ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não só após a pandemia, a partir de agora, deste exato momento, você e eu já podemos fazer a diferença nesta terra, já podemos fazer a diferença neste mundo, queridos, em nome de Jesus. Finalizando, eu queria deixar uma passagem para vocês, que está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, muito conhecida também. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, apresentem, ofereçam o corpo como sacrifício vivo. Então, a partir do momento que nós devemos oferecer sacrifício, não vamos ficar, eu quero assistir agora pela internet, ficou legal, atinge mais pessoas. Eu mesmo estava raciocinando dessa forma. Eu mesmo estava raciocinando. E o pastor Jamil me alertou a esse respeito. Ele tem razão, eu dei razão a ele. É verdade. Porque assim, a internet nos permite alcançar mais vidas. Isso é verdade. Mas ela tem que ser um complemento, não aquilo que seja o essencial ou a prioridade nossa. A prioridade e o essencial é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento entre irmãos, dentro de uma sociedade, para gerar unidade, para gerar amor. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, é uma mensagem de verdade, mas em amor, queridos. Em amor. Porque às vezes a gente é levado muito pelas notícias, é levado por alguns pensamentos que são equivocados, e eu quero levá-los à verdade, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, sobre cada família, e que Deus abençoe a vocês, uma excelente semana para vocês, na presença de Deus. Tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.